Buenas, buenas, buenas. Eu sou o Felipe Cassola da Lentes CNPJ e estou aqui no canal da SMB para a gente falar de gestão e empreendedorismo vida real. Na prática, como você pode estruturar a gestão da sua empresa e conseguir ser cada vez mais próximo. E o tema de hoje é DRE. Eu vou trazer para você o conceito de DRE. Quando eu falo DRE, muita gente fala DRE. O que é DRE? DRE é demonstrativo do resultado do exercício. Basicamente, gente, demonstrativo do resultado do exercício quer dizer o quanto você, num determinado exercício, num determinado período de tempo, está dando de resultado. Ele é um dos sistemas mais cruciais para você gerenciar a sua empresa. Eu, por 7 anos da minha vida empreendedora, trabalhei e, cara, trocava figurinha. Até tinha uma certa prosperidade, mas não ganhava dinheiro. A empresa crescia, as coisas aconteciam, todo mundo via e falava, não, o Felipão tá ganhando dinheiro. Mas não ganhava, não sobrava dinheiro. Eu não entendia por quê, o que estava acontecendo. Daí a gente começou a perceber que, quando eu descobri DRE, percebi que era isso que estava faltando. E foi aí que foi uma virada de chave na minha vida. Totalmente, gente. Com 7 anos empreendendo, eu até crescia, mas não via dinheiro. Depois que eu implementei DRE, as coisas começaram a mudar. E é uma coisa que pouca gente fala. Muito contador já faz, porque isso é do universo da contabilidade, mas quando a gente traz para a realidade empreendedora, cara, por que nunca ninguém tinha me falado? Eu até tinha ouvido já falar de DRE, mas eu sabia da real importância dele. E quando a gente fala de DRE, o que a gente vai falar aqui é o DRE gerencial, que basicamente é o seguinte: existe o DRE contábil, que a galera faz lá na contabilidade. Mas a gente vai pegar esse conceito deles, trazer aqui para o nosso dia a dia e gerencialmente nós vamos ter liberdade para conseguir mexer em algumas coisinhas e deixar ele com a nossa cara. Vai justamente ajudar a gente a gerenciar. Então vamos para lá para a gente conversar, vamos para nós para a gente conversar sobre a estrutura inicialmente do DRE e depois eu vou te explicar como você implementa isso na sua empresa. Galera, chegando aqui na luz, para a gente falar sobre a estrutura do DRE, na última aula, quando a gente falou lá de fluxo de caixa, e na penúltima, que a gente falou sobre faturamento e lucro, eu já trouxe conceitos importantes. E se você, por acaso, está nessa aula aqui e não assistiu as duas anteriores, sugiro que depois você passe lá para também pegar um conceito que vai embasar também esse conhecimento. Mas, basicamente, quando você vende, você tem lá uma receita. Só que essa receita pode ser bruta. Por quê? Porque depois que você vende, você paga imposto, certo? E então, depois do imposto, você chega na receita líquida. Pessoal, vendi lá 100 mil reais. Paguei 10 mil de imposto. Quanto sobrou para mim de receita líquida? 90 mil reais, certo? Então, isso é o início da estruturação do DRE. Porém, depois que você vendeu e pagou o imposto, você chega na hora de entregar o que você vendeu. Você pode ter uma indústria, um comércio, um serviço, né, uma empresa de serviço. Então, você tem que ter os custos diretos onde você vendeu. Então, vamos lá, exemplo de uma pizzaria, tá? Um CMV, custo da mercadoria vendida. Qual é o custo da mercadoria vendida de uma pizzaria? Qual é o custo que eu preciso gastar para entregar a pizza que eu vendi? Eu tenho lá tomate, eu tenho lá mussarela, eu tenho lá azeitona, eu tenho frango, eu tenho catupiry, eu tenho farinha de trigo para fazer a massa. Tudo isso são materiais que você vai ter que compor no seu produto para entregar o que você vendeu, certo? Então isso entra tudo, todos os ingredientes, e entram tudo no seu CMV. Ok. Agora, a caixa da pizza é CMV? O que você acha? Claro, é CMV. Você consegue entregar a pizza sem a caixa? Então você consegue. Então, é embalagens. É CMV. Motoboy, para você entregar a pizza, entra no CMV? Ou ele nisso entra em transportes? Entra em CMV. Por quê? Porque o motoboy, você não consegue entregar a pizza sem ele. Se você não for ele, ele sabe. Então, esse entregador, ele também entra no seu CMV. Então, quando a gente fala de CMV, qual é o conceito? O conceito é, quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Porque isso está atrelado ao que eu vendo. Então, se você vender muito mais pizza, se nesse mês você vendeu 10, no outro mês você vendeu 20, o seu custo de motoboy vai duplicar também?
Vai. Então, ele é um custo variável. Ele varia conforme você vê. Ele faz parte da mercadoria vendida. Agora, o aluguel. O aluguel que você vende. Conforme você vende mais, o seu aluguel aumenta? Não necessariamente. Por quê? Porque só vai aumentar se você estourar de vender e ter que mudar para uma segunda estrutura, alugar uma segunda loja, coisa mais. Mas, no geral, a quantidade de pizza que você vende já está influenciada pelo aluguel. O aluguel está lá, independente do quanto você vende, é fixo. Então, o aluguel ainda lá embaixo do seu custo fixo. Ingrediente, quanto mais você vende, mais você gasta. Embalagem, quanto mais você vende, mais você gasta. Motoboy, quanto mais você vende, mais você gasta. Certo? Então, no exemplo da pizzaria, isso é CMV. Bom, eu vendi 100 mil reais de pizza. Quanto que eu vou gastar de ingredientes? Pô, eu gasto lá 60 mil reais. Então, vendi 100, paguei 10 de imposto. Sobrou 90. Paguei 60 de CMV, que são os custos diretos da minha operação. Quanto me sobrou? 30. O que é esse 30 mil, gente? Esse 30 mil é a minha margem de contribuição. E aqui está o grandíssimo problema dos empreendedores. Muita gente acha que esse valor aqui, esses 30 mil reais aqui, é lucro. E isso não é lucro. O pizzaiolo, o dono da pizzaria, o empreendedor que está à frente, fala assim, pô, eu vou lá, vende 100 mil, pago os impostos, né? Aí me sobra tanto, gasto lá X de pizza, X de ingrediente, me sobra 30, tá bom. Tá bom quanto? Como que tá bom? Depois disso tem tantos outros custos. Depois disso tem o quê? Tem, cadê o Prolabore? Aonde? E cadê o marketing? Aonde? Cadê o aluguel? Aonde? Essas coisas todas precisam estar em um lugar. E o empreendedor acha que morreu ali. Eles chamam margem de contribuição de lucro. Não é lucro. Eu chamo, e aí eu pego uma licença poética da contabilidade para chamar isso de lucro bruto. Mas por que eu chamo isso de lucro bruto? Porque de fato é o lucro que a operação deu, mas depois disso ainda sem pagar os custos fixos. E é justamente aí que entra os custos fixos em margem. Depois da sua margem de contribuição, você tem o quê? Custo fixo. E aí sim, imagina que você paga 10 mil de prolabore para você, você paga aluguel, você paga telefone, etc. E tudo isso custa para você 19 mil reais. Aí sim, gente, a sua margem de contribuição de 30 mil com 19 mil de custo fixo, soma então os seus 11 mil reais de lucro líquido. Por isso que esse aqui é o lucro bruto, mas ainda se tem que pagar custo fixo para sobrar o lucro líquido. Sabe qual é o nome que todo mundo chama esse lucro líquido de 11 mil? O tal EBITDA. Quando você ouve aí, qual é o seu EBITDA? Tal. É isso. É o quanto sobra na linha final da sua operação. Recapitulando. Receita bruta 100 mil. Vendi 100 mil, paguei 10 de imposto. Receita líquida 90. Tudo que eu gastei de variável, tudo que eu gastei de CMV para eu entregar a pizza que eu vendi foi 60 mil. Quando eu vendo 100 mil de pizza, eu gasto 60 mil de ingredientes. Pague, dos 90 de receita líquida, menos 60, sobrou 30 de lucro bruto, de margem de contribuição. Esses 30, paguei o custo fixo de 19, sobrou 11 de lucro líquido, de EBITDA. E isso aqui, gente, que vocês estão vendo, é uma estrutura de DRE. Isso aqui, receita bruta, menos imposto, igual a receita líquida, menos CMV, igual a margem de contribuição, menos custo fixo, igual a EBITDA, é o DRE que todo mundo fala. Então, é muito importante você analisar isso. E por que margem de contribuição? Qual é o motivo desse nome? Porque depois que você vende, paga imposto e compra as coisas que você precisava para entregar o que você vendeu, sobra a margem de contribuição. Ela é um dinheiro que vai contribuir para o custo fixo. E aí depois, o que sobrar é lucro líquido, é EBITDA. E aí, gente, qual é o primeiro passo para você começar a estruturar isso na sua empresa? Agora eu vou falar da parte prática. Primeira coisa é ter um fluxo de caixa organizado. Com esse fluxo de caixa organizado, você vai precisar também ter um plano de contas.
todo dinheiro que entra e todo dinheiro que sai vai ter que ter uma categoria. Então, se você quiser ter uma gestão muito bem organizadinha, uma pizzaria, por exemplo, você poderia colocar lá ingredientes, certo? Embalagens, motoboy. Cada coisa dessa vai lá dentro do seu CMV. E aí, todo final de mês, você pega tudo que você gastou, você exporta isso no sistema, coloca isso no Excel e categoriza. Quanto que eu gastei de ingrediente? Quanto que eu gastei de embalagem? Quanto que eu gastei de motoboy? Quanto que eu vendi? Quanto que eu paguei de custo? Né? Sabe uma coisa que entra aqui em CMV fazendo exercício? Taxa da maquininha. A taxa da maquininha tem que entrar no CMV, por quê? Se você passa a maquininha, esse dinheiro aumenta ou diminui conforme você vende mais? Ele não aumenta. Se você vender mais, você vai pagar mais taxa de maquininha. Se você vender menos, você paga menos. Então ele está atrelado ao seu produto. Então ele também entra no CMV, certo? Ele entra em outras coisas. Quando você coloca tudo isso organizadinho, você consegue saber mês a mês, fechando o mês. Terminei lá o mês de janeiro. Lá no quinto dia de fevereiro, você puxa esse relatório, pega tudo que entrou, tudo que saiu, já passou as devidas categorias, organiza nessa estrutura, e aí sim você começa a saber se você está dando lucro. Isso é essencial para a sobrevivência do seu negócio. Isso mudou a minha trajetória, isso trouxe conceito, isso trouxe profissionalização, isso trouxe gestão para mim. Porque conforme você vai analisando isso aqui mês a mês, você começa a entender, principalmente quando você tem um DRE de janeiro, um de fevereiro, um de março, um de abril, um de maio, um de junho, você começa a ter história. Você começa a falar assim, opa, não sou coisa errada. Por quê? Pô, conforme eu ganho no serviço, normalmente eu gasto 6% de motoboy. Por exemplo, dá 6%. O que aconteceu esse mês que está dando 8,5%? Você começa a ter base comparativa no geral. Porque no dia a dia, você não vai ter o controle do que está acontecendo. Só que o DRI vai começar a te mostrar furos da sua operação. Para você ter ideia, analisando o DRI, eu já analisei desvio de alumínio na minha empresa. A gente trabalha com construção civil, alumínio é um material nobre e caro. E com o DRI, eu comecei a ver que tinha alguma tendência de aumento de alumínio no meu custo e a gente não conseguia explicar isso operacionalmente. Eu falava, por que o alumínio tem subido nos últimos 6 meses pouco a pouco? A gente tentava entender, não tinha uma explicação. O preço não estava subindo, o consumo não estava subindo, a venda não estava subindo proporcionalmente e o proporcional de custo de alumínio vinha subindo. Foi quando a gente falou, tem algum embasamento. Vamos começar a analisar. E aí o DRE gritou para mim um problema operacional. E o cliente FB estava tendo desvio na minha empresa. E os funcionários foram, claro, demitidos e responsabilizados. Mas foi o DRE que me mostrou. Então, isso é extremamente importante para você. Como que você, então, faz? Você vai voltar na aula anterior aqui no próprio canal da SMB, você vai assistir a aula de Futicaixa. Depois você vai voltar para o faturamento não é lucro. Você vai pegar toda essa base, você vai pegar esse DRE aqui, vai começar a estruturar num caderno, pega o caderno e escreve lá, receita bruta, imposto, receita livre, CMV, mais contribuição, custo fixo e lucro líquido. Desenha mais ou menos, coloca do lado quanto mais ou menos você acha que é a sua empresa, cada um desses pontos, no caderninho inicialmente. E aí você já vai ter um fiel retrato sobre a sua percepção do negócio. E aí é a hora de você vir para a SMB, pegar o teu fluxo de caixa, começar a organizar a categorização. Se você não faz isso muito bem, você não usa todas as ferramentas que a SMB te entrega, e para organizar vai ter que voltar lá atrás e resolver, começa a partir de agora, a partir desse dia, a colocar tudo que entra e tudo que sai da sua devida categoria, para que depois de um ciclo de um mês, você consiga já ter informação para montar o seu primeiro DRE verdadeiro. E aí depois você pega esse DRE verdadeiro e compara com esse caderninho para ver se a sua percepção estava certa. E eu já posso te garantir, vai estar muito diferente. Que a percepção do empresário que gerencia a empresa assim, ó, no feeling, é totalmente diferente do empresário que gerencia a sua empresa com dados concretos. E aí sim, você vai começar a poder se chamar de empresário. Porque enquanto você não tem DRE, posso te afirmar que é o que aconteceu comigo, a gente só está brincando de empreender. E quando a gente brinca de empreender, a gente não pode esperar resultados milagrosos e maravilhosos e prósperos, porque no final das contas a gente não está fazendo com o nosso papel, que é de ser um bom gestor à frente do negócio. Beleza? DRE muda vidas. Faça imediatamente o seu negócio e a gente
em breve vamos ter aulas, nós vamos ter aulas mais específicas. Eu quero começar a trazer um DRE prático, começando a dar exemplos de uma pizzaria, uma empresa de serviço, isso inclusive no computador. Outro ponto importante é, muitos sistemas, inclusive a SLB, já estruturam um DRE para você. Então, ao invés de precisar fazer isso com uma planilha de Excel, já comece a fazer o DRE no próprio sistema. Por que eu estou falando para fazer o caderninho, depois no Excel e tudo mais? Para você aprender o conceito. Porque não adianta você ter uma máquina na mão como um sistema SLB se você não sabe usar. Então, você precisa ter um conceito de gestão. Faça no caderninho, faça no Excel, aprenda a entender e ler uma DRE como gestor, como administrador, e depois use essa máquina, que é a SLB Store, para te ajudar nos próximos passos. É isso, tamo junto, nos vemos na próxima aula e sucesso!